Nós estamos aqui em meio à natureza, junto a esse lindo lago. Certa vez Jesus buscou um rio, o Rio Jordão, para ser batizado. E ele foi imergido nas águas. As religiões hoje em dia oficializam o batismo de 3 maneiras: batismo por aspersão, por infusão ou por imersão. Dessas 3 formas, qual seria a forma bíblica de se batizar? Esse tema aprenderemos no programa de hoje. Olá, amigos da Novo Tempo, sejam bem-vindos mais uma vez ao programa Bíblia Fácil. Esse programa que se propõe a estudar a Bíblia de uma forma simples e dinâmica e procurar compreender a vontade de Deus para nossas vidas. Estamos aqui direto do Sevis, em São Paulo, para todo o Brasil, junto com um grupo muito especial de amigos, onde temos, ao longo destas semanas, aprendido mais da vontade de Deus para a nossa vida. E ao estarmos com esse grupo tão especial, cada dia a gente descobre as habilidades que um e outro tem. Hoje nós descobrimos que a Sandra tem o dom da música, né, Sandra? Então quero que você dê uma palhinha para nós aí, para os amigos da TV também, a respeito desse talento musical que você tem. Tá certo, pastor. Que música você vai cantar para a gente? Olha, na verdade eu ainda não sei. É. Mas em alguns segundos eu vou pensar nisso, muito rapidamente. Numa tarde um pouco escura, ela anda devagar. Em seu rosto desespero de quem conheceu a dor. Atrás dela, povo todo pranteava num cortejo a morte do rapaz. Espere em mim, porque a morte não resiste ao Rei da vida. Espere em mim, espere em mim. Ok, uma salva de palmas. Que linda voz, né? Obrigada, O diretor, pode pastor. aproveitar e eu cantar um pedacinho também? Não, né? Poxa vida, eu queria tanto cantar aqui, mas cada um com seus dons, né? Você de casa, por certo, também tem dons e habilidades que Deus lhe deu para ajudar na edificação da igreja, na pregação do Evangelho, e isso é muito importante. Todos nós temos dons, ensina a palavra de Deus, e nós devemos cultivá-los para a honra e glória de Deus. Pois bem, se você está desejoso de conhecer mais a respeito dos temas que nós estamos estudando aqui todas as semanas no programa Bíblia Fácil, nós preparamos um guia com muito carinho para você, com os 18 temas que estamos estudando aqui nesse programa. Ele é inteiramente grátis e você vai ter aí então no seu televisor as orientações de como adquirir esse material. Nós podemos enviar para você e vai ser um prazer juntos estudarmos a respeito da vontade de Deus para nossas vidas. Hoje vamos tratar de um assunto muito importante. É claro que todo o assunto da Bíblia, ele tem um peso de importância. Mas o tema de hoje, o tema do batismo, é um tema um pouco controvertido, mas muito especial e é um ponto de salvação. Quando falamos em ponto de salvação, nós nos referimos a certas doutrinas bíblicas que nós devemos vivenciá-las em nossa vida para um dia estarmos no céu. Quando tratamos de alguns assuntos que não são ponto de salvação, nós falamos de conselhos que eu deveria seguir, mas isso não implica na perda da minha salvação. Mas esse tema de hoje é importante e nós vamos entender daqui a pouquinho o porquê disso. Nós temos um hábito muito positivo aqui nesse programa, que é nunca começarmos a estudar sem antes orar. Por uma vez apenas aqui, nós oramos juntos o Pai Nosso e eu acho que poderíamos fazê-lo novamente. Vamos fechar nossos olhos,
Você que nos acompanha em casa, você também pode fechar os seus olhos, se você puder, e orar juntos a oração do Senhor, para começarmos o programa de hoje. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoe nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Esta é a oração modelo ensinada por Jesus, e ela é modelo porque ela contém todos os elementos que uma oração comum deve ter, todas as vezes que oramos ao nosso Pai. Alguns pensam, mas eu não sei orar. A melhor definição que eu já li até hoje sobre oração é que orar é abrir o coração a Deus como a um amigo. Isto é oração. E isso você pode fazer todos os dias, nós podemos fazer também. Vamos abrir nossas Bíblias e começarmos o estudo de hoje, que é um estudo muito interessante. Antes, porém, eu queria que você entendesse que o batismo na Bíblia é muito importante e é uma doutrina apenas do Novo Testamento. No Velho Testamento você não tinha batismo. Nós explicamos outro dia de que o povo de Deus no Velho Testamento era o povo de Israel. E se alguém queria ser israelita, que não fosse israelita e queria entrar para o povo de Deus, ele era admitido pelo rito da circuncisão. No Novo Testamento, João o Batista é aquele que vai começar batizando pessoas. E hoje vamos entender um pouquinho mais desse assunto. A primeira pergunta é: o que significa o batismo na Bíblia? E eu vou convidar você a abrir na carta de Paulo à igreja em Roma, os Romanos, capítulo 6, versos 3 e 4. Página 128 do Novo Testamento. Mais para o finalzinho da Bíblia, página 128 do Novo Testamento, iremos ler Romanos capítulo 6, versos 3 e 4. Talvez a paginação da sua Bíblia em casa não confira com a que estamos usando aqui, mas o texto é exatamente o que você tem aí. Romanos 6, 3 e 4. Paulo diz assim sobre o significado do batismo: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Então, Paulo está dizendo que o batismo, ele simboliza morte, sepultamento e ressurreição. Esse é o significado do batismo. Eu morro para o pecado, eu sou sepultado para o pecado e eu nasço para uma nova vida. A partir desse momento, diz Paulo, eu devo andar em novidade de vida. Ou seja, uma pessoa que se prepara e então é batizada, ela não deve ser como era no passado. Ela é marcada pela experiência da conversão. E a palavra conversão quer dizer isso, dar meia volta, convergir. Então, se eu era uma pessoa violenta, eu não sou mais violento, eu agora sou um pacificador. Se eu era uma pessoa que traía, eu não traio mais. Se eu era um mentiroso, eu não minto mais. Isso é conversão. E a pessoa que se converte e se batiza, ele nasce para uma nova vida. Cristo reveste a pessoa pelo Espírito Santo para que ela ande em novidade de vida. Então, batismo na Bíblia é símbolo da morte, do sepultamento e da ressurreição de Cristo. E deixa eu aproveitar e dar um recadinho para o pessoal que está em casa. Existem muitas pessoas que dizem que o domingo é o dia santo, e nós já tocamos nesse assunto. E alguns argumentos que são usados para dizer que o primeiro dia da semana é o dia santo, é porque nós santificamos o domingo em homenagem à ressurreição de Cristo. Isso não é bíblico, essa é uma ideia humana, porque se você quiser celebrar a ressurreição de Cristo, você deve ser batizado. Biblicamente, de acordo com Paulo em Romanos 6, 4, o batismo é que celebra a ressurreição de Cristo e não a santidade do domingo. Ainda que Cristo tenha ressuscitado no domingo, e isso a Bíblia deixa muito claro, em momento algum a própria Bíblia diz que esse dia é santo porque ele nele ressuscitou. Mas se eu quero celebrar a ressurreição dele, eu devo ser batizado. É isso que Paulo está dizendo. Como Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou,
Nós, quando entramos na água, somos mergulhados na água, somos sepultados. O velho homem é sepultado. A natureza pecaminosa é sepultada. E quando alguém sai da água, ele sai revestido pelo Espírito Santo para andar em novidade de vida. Com Cristo aconteceu exatamente isso. Quando ele sai da água, ele recebe o Espírito Santo para dar início ao seu ministério. Vamos ver um pouquinho mais a respeito desse tema. Quantos tipos de batismo existem? Paulo escreveu aos Efésios no capítulo 4 e adianta um pouquinho a sua Bíblia aí, na página 160 do Novo Testamento, apenas algumas páginas aí para frente. Efésios capítulo 4, Paulo escreveu assim, no versículo 5. Efésios 4, verso 5. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Há um só batismo. E a Bíblia ensina de que há apenas uma forma correta de alguém ser batizado. Na cristandade em geral, hoje o batismo é praticado de 3 formas. O primeiro é por aspersão, a primeira forma, a segunda por infusão e a terceira por imersão. Estas são as formas que são praticadas o batismo hoje, na cristandade em geral. O batismo por aspersão quer dizer que a água é aspergida sobre a pessoa. O batismo por infusão quer dizer que a água é derramada sobre a pessoa. E o batismo por imersão quer dizer que a pessoa é afundada, é imergida na água. Agora vem uma questão muito séria. Se Paulo está dizendo que há um só batismo, por que a cristandade batiza de 3 formas diferentes? Qual seria a forma bíblica? Quem está correto no ministrar o batismo? Vamos deixar que a própria Bíblia responda essa pergunta. Vamos então entender qual foi a forma que Jesus foi batizado. Porque se Jesus é o nosso modelo, nós devemos segui-lo em tudo. Olha o que diz o Evangelho de São Marcos no capítulo 1. Volte algumas páginas da sua Bíblia para o Evangelho de São Marcos, capítulo 1, e vamos olhar então para os versículos 9 e 10. Marcos capítulo 1, versos 9 e 10, página 30. Novo Testamento, página 30. E você que nos acompanha em casa, eu não sei qual é a paginação da sua Bíblia, mas nós vamos ler o Evangelho de Marcos, no capítulo 1, e os versículos 9 e 10. Aqui está falando sobre o batismo de Cristo. E Marcos escreveu assim: Naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia, e por João foi batizado aonde? No Rio Jordão. Verso 10. Logo, ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Eu pergunto a vocês, dessas 3 formas praticadas pelo cristianismo atual, qual delas foi usada por Jesus ao ser batizado? Imersão. Isso não deve ser novidade para nós, sabe por quê? Porque a palavra grega batismo é baptizo. E a palavra baptizo tem 3 significados básicos na língua grega: imergir, afundar, mergulhar. Batismo é afundar, imergir, mergulhar. Jesus foi batizado por imersão. O texto diz que ele saiu da água. O Evangelho de São João diz que João batizava em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas. As primeiras igrejas cristãs, onde os apóstolos frequentaram e depois os demais crentes, havia em todas elas um batistério. E esse batistério geralmente era um lugar aberto na rocha, onde havia a possibilidade de uma pessoa ser deitada na água para que o seu corpo fosse mergulhado. Agora, por que muitas igrejas batizam por aspersão ou por infusão?
é porque está havendo um abandono da palavra de Deus. Nós deveríamos ser mais criteriosos. Nós deveríamos cuidar em tudo que fazemos na igreja, ter um aval bíblico. Você pode ler a sua Bíblia do Gênesis ao Apocalipse, ou melhor, de Mateus a Apocalipse, porque o batismo é uma doutrina do Novo Testamento, e você nunca vai encontrar aí um verso sequer dizendo que as pessoas foram batizadas por aspersão ou por infusão. Tairine. Então, pastor, eu sou católica e fui considerada assim, no catolicismo, que eu fui batizada quando eu era bebê. Então, se for olhar de acordo com a Bíblia, então eu não fui não pode ser considerado que eu fui batizado. Isso mesmo. Se batismo na Bíblia é ser mergulhado nas águas, e nós vamos ver alguns detalhes mais sobre o batismo, então quem não foi mergulhado não está batizado. Pastor, já que o senhor diz que nós precisamos ser fiéis à Bíblia e seguir exatamente a instrução que ela dá. Aqui diz que o batismo é feito por imersão, mas em um rio, no Rio Jordão. E nós vemos as igrejas fazendo imersão, mas em um tonel ou numa banheira. Então, nós também não estaríamos sendo completamente fiéis ao procedimento. Muito boa a sua pergunta. Se formos olhar por esse prisma de ser fiel ao procedimento é fazer como Jesus fez, nós teríamos que nos deslocar de todos os locais do mundo para irmos ao Rio Jordão para ser batizado. Só que o princípio não é que eu tenho que ser batizado aonde Jesus foi ou num rio como ele foi. O princípio tem que haver águas suficientes para que a pessoa seja sepultada. Porque conforme lemos em Romanos capítulo 6... E aonde está isso dizendo que é preciso ter água suficiente para a imersão? É porque a própria palavra batismo significa mergulhar. Então, se eu não tenho água suficiente para mergulhar a pessoa, ela não pode ser batizada. Se batismo é símbolo de sepultamento, nós não sepultamos alguém e deixamos o braço de fora. Nós sepultamos completamente. O senhor não poderia interpretar isso como... Eu não me lembro a figura de linguagem, não me lembro se é metáfora, mas não seria aqui a água um símbolo de purificação? Isso é verdade. A água na Bíblia é símbolo de purificação. E o ser batizado na água quer dizer que você está sendo batizado para a purificação, para perdão dos seus pecados. Há esse simbolismo. O que nós não podemos fazer é nos afastar do ideal bíblico. Então, se eu tenho água suficiente para que a pessoa seja sepultada, não importa se é um rio, se é uma caixa, se é um tanque batismal. E isso não é coisa nova. Como eu mencionei, as igrejas do primeiro século já tinham os seus batistérios, onde a pessoa era mergulhada nas águas. E os outros elementos que são utilizados durante o batismo? Por exemplo, o óleo, o sal, eles são mencionados em algum momento aqui na Bíblia? Não. O único elemento que a Bíblia menciona sobre o batismo é a própria água. Não existe outro elemento para ser juntado, unido nesse momento. Obrigada. Jati tinha uma pergunta? Dentro desse assunto do batismo, e em algumas religiões que falam de que a pessoa não sendo batizada, ela se tornará pagão. E que aos pagãos não se abrirão as portas do céu. Em caso de necessidade grave e premente, uma pessoa que está, vamos supor assim, às beiras da morte e é um pagão, vamos supor no caso uma criança ou um recém-nascido, que está na condição de partir desse mundo e como pagão, ele poderia ser batizado assim, por um leigo ou por uma pessoa que não seja um dirigente religioso, só para efeitos de sacramentar a atitude? Muito boa a sua pergunta, Jatir. Existe um comentário, um conceito, uma ideia de que a criança, ao nascer, ela tem que ser batizada, porque se ela não for batizada, ela morre pagã, e se morrer pagã, ela não se salva. Essa ideia não é bíblica. O que nós aprendemos aqui, com base em Davi, é que em pecado nós fomos concebidos.
Nós nascemos pecadores, certo? Mas alguém, para ser batizado, ele precisa dar alguns passos antes disso. Passos esses que uma criança recém-nascida não pode dar. Então, se uma criança recém-nascida nasce e morre antes de ter consciência da sua existência e poder dar esses passos para ser batizada, Deus não vai cobrar o batismo dela. Assim como Deus não cobra nada que nós não saibamos. É o que ensina Atos 17:30. Deus ele não leva em conta os tempos da ignorância. Você quer ver uma coisa? Abra sua Bíblia em Atos, adianta um pouquinho para o livro de Atos, no capítulo 2, e dê uma olhadinha no que está escrito em Atos, capítulo 2, e o versículo 38. Cícero, já te dou a palavra. Atos 2, 38. Aqui é a página 99 do Novo Testamento. Você que nos acompanha em casa, a paginação eu não sei, mas estamos lendo Atos, capítulo 2, versículos 38. Podemos ler até, 38 está bem. Atos 2, 38 registra o momento na igreja primitiva em que Pedro fez um discurso, um sermão, e cerca de 3.000 pessoas foram batizadas. Agora olha o que diz o versículo 38. Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de quem? Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Antes de alguém ser batizado, tem que haver o quê, segundo esse texto? Arrependimento. Se a pessoa não se arrepender, ela não pode ser batizada. Tem um outro verso em São Marcos, volte um pouco a sua Bíblia para Marcos, no capítulo 16, que é o último capítulo do Evangelho de Marcos. São Marcos, capítulo 16, também o verso 16, página 47 do Novo Testamento. Página 47, Marcos 16, 16. Aqui estão as palavras do próprio Cristo. E Jesus diz assim em Marcos 16, 16. Quem crer e for batizado será o quê? Salvo. Quem, porém, não crer será o quê? Se Atos 2,38 me ensina que para ser batizado eu tenho que me converter, me arrepender, Jesus está dizendo que eu, para ser batizado, eu tenho que crer. Ou seja, eu preciso crer, me arrepender, para então ser batizado. Um outro verso vai nos ajudar ainda. Volte para Mateus. Você está em Marcos? Volte algumas páginas para o Evangelho de São Mateus, capítulo 28. Olhe para os versículos 19 e 20. Página 30 do Novo Testamento. Mateus 28, 19 e 20. Assim escreveu Mateus. Jesus está dizendo aqui: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então as pessoas devem ser também ensinadas. Então veja, nós temos que batizar e ensinar. Então você tem que ensinar, a pessoa deve aprender, a pessoa deve crer, a pessoa deve se arrepender. E eu pergunto, uma criança infante tem condições de dar esses passos para então ser batizada? É por isso que nós não batizamos crianças e a Bíblia não tem nenhum exemplo de crianças sendo batizadas. Pastor. De repente me veio uma pergunta, não sei se é pertinente ao assunto, mas se fala em Deus, se fala em Jesus, que esteve na Terra já, e se fala no Espírito Santo. Na teoria dos papéis, como se fosse representar o papel de Deus, Jesus e o Espírito Santo, especificamente o Espírito Santo, como ficaria esse papel a ser desempenhado? Qual a expectativa? Dentro do plano da salvação, Jesus é o enviado que veio morrer em nosso lugar. E o Espírito Santo, segundo João capítulo 14, ele está ao nosso lado para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então, a crença e o arrependimento, eles só podem ser processados através da atuação do Espírito Santo na vida da pessoa. Se o Espírito Santo não atuar em mim, não me levar ao arrependimento, eu não posso ser batizado. Eu só posso ser batizado se eu for levado ao arrependimento. Essa é a função dele. Josi. Pastor,
Na citação anterior aqui, quando se fala que Pedro batizou 3.000 pessoas, esse batismo, eu desconheço essa passagem. Essas 3.000 pessoas foram imersas num rio ou em algum lugar? O texto não relata isso. Dizem que eles estavam em Jerusalém, em um dia 3.000 foram batizados. Se houvesse por ali um rio, certo, como de fato poderia haver, você tem a capacidade de batizar quantas pessoas em um dia? Todos os discípulos batizando. E eu queria até aproveitar e responder a sua pergunta que eu não respondi. Quem é que pode batizar? Jesus Cristo deu ordem para que os discípulos fossem e batizassem. Então, quem é que recebeu a autoridade de Cristo para batizar? Os seus seguidores. Então, os seguidores de Cristo podem batizar. Por que hoje, por exemplo, na Igreja Adventista, o pastor é quem realiza o batismo? Em algumas circunstâncias, o ancião de uma igreja realiza o batismo. É por uma questão de organização. Porque quando uma pessoa é batizada na igreja, ele precisa ser aceito por um corpo de crentes. E se qualquer pessoa começasse a batizar, talvez nós perderíamos esta organização. Não estamos dizendo que isso é errado, mas por uma questão de organização, hoje quem ministra o batismo é o pastor, e em alguns casos, o ancião da igreja. Então essas pessoas certamente foram batizadas por imersão, porque Cristo foi batizado por imersão. E os exemplos que nós temos na Bíblia aparecem assim. Então a gente, qual é a expressão que me fugiu agora? A gente conclui que eles tenham sido todos imergidos. Pastor, mais uma pergunta também. No caso, o senhor falou a respeito disso, né? Que o batismo é um só. Né? Mas e quantas pessoas que se batizam várias vezes em várias igrejas? Tipo, alguém que é adventista, resolveu se batizar na igreja adventista e, digamos, amanhã ele resolva se batizar em uma outra igreja e que passa a vida e passa por várias igrejas que passam por vários batismos. O que o senhor fala a respeito disso? Ok, muito boa a sua pergunta. Nós vamos para um breve intervalo comercial e quando voltaremos então com essa pergunta e com mais detalhes a respeito desse tema do batismo. Fique com a gente. No próximo bloco, vou falar com todo carinho para você o que eu já falei para vocês aqui. Se alguém não foi mergulhado nas águas, como Jesus o foi, esse alguém não está batizado. Ok, amigos, estamos de volta com o programa Bíblia Fácil, essa semana estudando a respeito do batismo. Temos um guia que você pode solicitar inteiramente grátis para Novo Tempo e através desses contatos que vamos mostrar para você agora, eles podem chegar até a tua casa e você participa desse programa estudando a Palavra de Deus conosco. Terminamos o último bloco com a pergunta da Josi a respeito do batismo e do rebatismo. Pessoas que uma vez foram batizadas e são batizadas novamente. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 19. Atos, capítulo 19. Vamos dar uma olhada no versículo 1 em diante. Página 114 do Novo Testamento. Página 114 do Novo Testamento. Você que nos acompanha em casa, eu não sei qual é a paginação da Bíblia, mas é Atos dos Apóstolos, capítulo 19, a partir do verso 1. O texto diz que Paulo estava na cidade de Éfeso. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, achando ali alguns discípulos. Perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. E eles, tendo ouvido isto, foram o quê? Então Paulo encontrou em Éfeso alguns discípulos que haviam sido batizados no batismo de João. João batizava também no Rio Jordão e batizou o próprio Cristo. Aí Paulo perguntou para eles: e vocês já ouviram do Espírito Santo? Eles disseram: não, nós não aprendemos nada sobre o Espírito Santo. E de fato, quando João estava batizando, Cristo ainda estava conosco, estava na terra. Quando Cristo vai para os céus, é que ele envia o Espírito Santo.
O Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos e passou a atuar como representante de Cristo a partir do Pentecostes. Então eles não conheciam essa nova doutrina, e então Paulo ensinou para eles uma nova doutrina, o Espírito Santo, e eles aceitaram. E sabe o que aconteceu? Paulo batizou-os, porque eles não conheciam essa nova doutrina. Em que situações a igreja batiza quem já foi batizado? Uma pessoa que se batiza, ele torna-se um membro do corpo de Cristo, que é a igreja. Se ele comete algum pecado que traz escândalo à igreja, que traz opróbrio ao nome da igreja, a igreja toma a decisão de remover o seu nome do livro de rol ou do rol de membros da igreja. Uma vez que ele saia do rol de membros, o retorno dele à igreja é pelo rebatismo. Então ele pode ser rebatizado. Agora, uma pessoa que foi batizada por imersão, como Jesus o foi, e depois que foi batizada permaneceu fiel a tudo o que a Bíblia ensina, ele pode ser aceito como membro da igreja, não sendo batizado novamente, mas no que nós chamamos de profissão de fé. Ele declara ter fé nos princípios bíblicos que a igreja ensina e ele é aceito então por profissão de fé. Pastor, uma coisa, o senhor falou anteriormente, porque assim, quando não se conhece, quando não se tem, porque o senhor, no caso, nesse processo da salvação, enquanto a pessoa, porque no caso, sua mãe, meus pais, provavelmente os padres que realizaram o nosso batismo lá na época em que éramos crianças, eles fizeram isso com fé. E assim, nesse momento, apesar de... Eu acredito nesse batismo, assim, tanto amo demais meus padrinhos, porque tem esse processo também. Além de não só a questão, não foi só o processo do batismo ali, mas nesse momento nós ganhamos padrinhos também. E assim como eu já batizei meus sobrinhos e amo demais, eles sabem que tem mais pessoas envolvidas, mais pessoas envolvidas nesse processo. Eu, particularmente, no momento, assim, para mim, eu confesso que é difícil, nesse momento, encarar que eu não sou batizada. Eu entendo perfeitamente que seja difícil para você. Sabe por quê? Porque muitas pessoas se juntam em torno de uma crença, e eu não estou discutindo a sinceridade dessas pessoas, eu acredito na sinceridade da tua mãe, das pessoas que se envolveram no batismo, mas eu, como professor de Bíblia, estou aqui para dizer para você que isso não é bíblico. Então, se alguém está crendo naquilo que não é bíblico, a minha função como líder espiritual é abrir os olhos. Se você acredita que esse batismo tem valor para você, você pode acreditar, porque você foi dotada por Deus de algo que nós chamamos livre-arbítrio. O que eu não posso fazer é dizer que a Bíblia aprova a sua crença. Ela não aprova. Seus pais podem ser sinceros, os parentes podem ser sinceros. O problema é que nós criamos uma tradição e agregamos um monte de pessoas à tradição, como eu também tinha a minha madrinha de batismo, que me dava os presentes. Eu devo amar todas as pessoas, o amor deve ser promovido nas famílias, mas que ele não seja promovido em torno de uma doutrina que não é bíblica. Amigos, vamos dar sequência ao nosso estudo, vamos ver alguns versos mais a respeito do batismo. Aqui já lemos de que quem crer e for batizado será salvo. Por isso que o batismo de crianças, também chamado de pedobatismo, não é bíblico. E é por isso que nós não praticamos, porque não é bíblico. Se nós queremos ser uma igreja bíblica, nós só podemos praticar o que está na Bíblia. Agora, é importante que essas perguntas sejam levantadas para que o povo seja esclarecido. Porque a pergunta que eu faço para você que nos assiste é: até que ponto nós vamos ficar com tradições? Até que ponto vamos ficar achando que religião é assim ou assado? Eu tenho que deixar os achismos e partir para a palavra de Deus. Eu tenho que ler a Bíblia e saber o que Deus espera de mim e não o que a tradição ensina. A palavra de Deus continua dizendo de que quando devemos tomar a decisão de sermos batizados. Leremos Atos 22, 16. Estamos já em Atos, vamos para o capítulo 22 e o verso 16. Uma vez que eu compreendi o tema do batismo, a necessidade de ser batizado, que eu aprendi que o batismo é por imersão, o que eu devo fazer? Quando eu devo ser batizado? Atos 22, 16, a Bíblia diz assim:
E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Eu queria convidar você a tomar agora a decisão mais séria da sua vida. E talvez nesses dias que nós passamos aqui, você nunca foi desafiado a uma decisão tão séria. Sabe qual a decisão? De dizer sim para Jesus e sim para o sacrifício que Ele fez. Quando você diz não, não é para mim, é para Jesus. Quando você diz sim, não é para mim também, é para Jesus. Eu vim aqui apelar ao seu coração e perguntar para vocês. Eu não sei quando será, se daqui a uma semana, um mês, um ano. É você quem vai dizer, pastor, eu estou pronto, porque eu já dirimi as minhas dúvidas, porque eu já mudei os meus hábitos, eu quero agora ser batizado e declarar publicamente a minha fé no Senhor Jesus Cristo. Pastor, eu quero, mas eu não sei se é hoje, se é amanhã, se é daqui a um ano, se é 2. Eu não sei, vai ser no meu tempo e conforme for, mas eu quero. Isso, eu estou procurando isso e é onde eu estou me encontrando. Você se lembra que o apelo foi, eu não sei se vai ser daqui uma semana, um mês ou um ano? Espaço no meu coração tem e muito, mas eu lembro. E é por isso que eu me levantei. Então a pergunta é, você vai aceitar Jesus como teu Salvador? Eu vou. Eu já aceitei. Eu não sei se eu vou me batizar daqui um ano, ou tá muito. 1 ano, 2 anos, 3 anos. Pode ser daqui a 2 meses, 3 meses. Mas a decisão foi tomada. Mas a pergunta é essa. Você toma a sua decisão? Tomei. Nós vamos orar por vocês, para que Deus possa ajudá-los nessa decisão. A vocês dois tomaram essa decisão para que o Espírito Santo cele o coração de vocês. E a você que está em casa, se você tem esse mesmo desejo, você pode ficar de pé, aí onde você está. Entregar o seu coração a Deus, porque eu também irei orar por você agora. Vamos orar? Bondoso Deus e Pai, louvado e exaltado seja o teu santo nome nesta hora. Porque o Filho de Deus veio a este mundo morrer por nós pecadores. O sacrifício da cruz custou um alto preço para que nós tivéssemos uma segunda chance. Essa chance nos foi oferecida nesta hora. E nós louvamos o teu nome pelas decisões que foram tomadas aqui nesse auditório e pelas decisões que foram tomadas em casa. Bom Deus, pode ser que alguns de nós ainda estejamos em cima do muro, duvidando se esse é o passo certo ou não a dar. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que o teu Espírito Santo não deixe nunca de trabalhar em nosso coração para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo e para nos levar a uma decisão firmemente ao teu lado, porque a tua palavra foi clara nesta hora ao nos ensinar que quem crer e for batizado será salvo. Bondoso Deus, pode ser que alguém esteja em casa nesse momento nos assistindo e ao fazer uma retrospectiva da sua vida percebeu que achava que estava batizado, mas descobre nesta hora pela tua palavra de que esse batismo pelo qual passou não é bíblico. Que o teu Espírito ajude essa pessoa a encontrar os caminhos do Senhor, a conhecer a tua verdade e a ser liberto por ela. Dai-nos, bom Deus, a tua bênção nesta hora. Que teu Espírito Santo tome conta de todos nós e conserva-nos firmes na fé até o dia da tua volta. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado você que nos assistiu em casa e está acompanhando esse programa semanalmente. Na semana que vem voltaremos para o nosso último tema. Que Deus o abençoe e até lá. No próximo sábado... Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas, disse Cristo, aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de quê? Pecado eterno. Você pode achar que nós estamos no Cevisa, mas não. O programa Bíblia Fácil chegou aqui à FAD Minas, a Faculdade Adventista de Minas Gerais, aonde estudam duas participantes do nosso programa, a Tairine e a Ludmila.
E no final do programa de hoje, nós estamos preparando uma grande surpresa para todos vocês. Vamos voltar 3 meses atrás, mais ou menos, quando você se despediu do pessoal, todo mundo ali, né? Porque é a última vez que vocês se viram, né? Você veio com a Tairine no caminho. O que é que vocês conversavam? Como foi a viagem de volta? Bom, a gente falava muito sobre tudo que aconteceu no programa. Foi uma viagem muito boa, a gente comentou sobre tudo que aconteceu, sobre os amigos que a gente fez, todas as emoções, as coisas novas, assim. Foi bem divertido, assim, a volta. Bom, na verdade, no momento da gravação, quando o pastor perguntou, eu já estava bem consciente daquilo que eu queria. O que, na verdade, eu não tive, foi assim, a coragem de assumir aquilo que eu queria, talvez publicamente, e tomar uma decisão definitivamente, digamos assim. Então, eu acredito que naquele momento eu não estava preparada para tomar aquela decisão, embora eu já quisesse, embora eu tivesse consciência daquilo. E quando cheguei em casa, pensei muito sobre isso, orei, refleti bastante, até para não tomar nenhuma decisão movida por emoção ou por empolgação, nada desse sentido. Pensei muito sobre isso, conversei com amigos e tal, e vi que é esse o caminho que eu queria mesmo, que era essa posição, até que eu deveria ter tomado naquele momento, mas acho que tomei a decisão a tempo e mandei um e-mail para o pessoal da equipe e tudo mais, e a gente acertou tudo. Você é jovem e às vezes, assim, para o jovem de hoje, seguir o que a Bíblia pede da gente é meio complicado, né? E você convive com outras pessoas também que pensam diferente. Você mudou um pouquinho a forma de pensar, mas está cercada também por várias pessoas, enfim, que não vivem conforme esses princípios, assim. O que você acha que vai mudar assim, na tua rotina depois do batismo, a partir dessa decisão que você tomou? Porque é uma filosofia de vida totalmente diferente, né? Do que as pessoas por aí meio que adotam para suas vidas. Bom, eu sempre falo que Deus sempre coloca pessoas muito iluminadas na vida da gente. Na minha, particularmente, Ele sempre colocou o tempo todo. E eu sempre tive amigos que sempre me falaram que seguir a Cristo é andar na contramão do mundo. Então, assim, eu tenho consciência disso. Eu acho que até que por tudo que eu passei, por alguns problemas, assim, oposição da família e tal, eu adquiri uma certa maturidade em relação a isso. Então, assim, tem amigos de faculdade, amigos de trabalho, enfim, que criticam, que não concordam, que acham, que têm opiniões diversas e contrárias àquilo que eu escolhi. Mas eu acho que a gente tem que lidar com isso da melhor forma possível, porque, querendo ou não, você sempre vai ser o diferente, você sempre vai ser diferente da maioria das pessoas. Então, acho que é importante você ter consciência disso, até para você poder desenvolver uma postura em relação a isso. Porque, senão, as críticas das pessoas, elas vão te abalar, o que não pode acontecer. Agora sim, imagina que os outros participantes estão assistindo a gente agora, né? Tem o João lá em Juazeiro do Norte, tem a Silvia em Vinhedo, o Lu está lá, né, em Ubatuba, a Cissa em Jacareí, enfim, tem um monte de gente. A Tairine, de repente, também está assistindo. Fora isso, milhares de pessoas que estão estudando a Bíblia de algum modo, gente que não tomou decisão, gente que está com vontade de tomar. O que você diria para eles, assim, a partir da tua experiência, das convicções que você leva a partir de agora com essa decisão pelo batismo? Bom, é claro que como eu tomei essa decisão, principalmente para o pessoal assim, que participou do programa comigo, que a gente criou uma certa amizade, uma afinidade muito, muito legal, é claro que eu gostaria de vê-los também tomando a mesma decisão que eu tomei. Acho que assim, seria muito especial para mim vê-los tomando essa decisão e seguindo esse caminho. Uma coisa que com certeza me deixaria muito feliz. E o que eu diria para todos, de uma forma geral, é que a partir do momento que você decide seguir a Cristo, ser um cristão autêntico de verdade, de uma forma ou de outra vão surgir empecilhos. Talvez
questão do sábado, trabalho, família, esposo, enfim, artifícios e artimanhas para você desistir e não seguir esse caminho vão aparecer inúmeras. E assim, muitas vezes essas circunstâncias elas vêm em coisas muito fortes, assim, inclusive família, que é uma situação muito delicada, muito assim difícil de lidar, digamos assim. Então, eu diria que para as pessoas terem consciência que seguir a Cristo nem sempre é fácil e nem sempre é tudo muito lindo e tal, porque às vezes as pessoas têm uma visão errada disso, né? Então, assim, a vida como cristão é uma vida de lutas, de batalhas e tal, às vezes de aflições. Então, acho que o pessoal tem que ter consciência disso, até para não poder desistir e não poder criar certas fantasias ou, às vezes, criar expectativas de uma nova vida que talvez não seja da forma como as pessoas às vezes pensam. Então, é realmente ter consciência disso e tentar superar esses obstáculos, desafios, com muita oração, estudo da palavra, que eu acho que é só isso mesmo que dá força para superar, às vezes, artimanhas tão difíceis de lidar. Pai querido, muito obrigado, Senhor, nesse pôr do sol. Nós estamos aqui em meio à natureza, sentindo a Tua presença. E obrigado, Senhor, porque o Teu Espírito impressionou o coração da Ludmila, a Tua palavra lhe convenceu de uma mudança que ela necessitava e ainda com a vida toda pela frente, ela decide estar ao Teu lado. Eu quero Te agradecer porque o Senhor tem trabalhado no coração dela e no coração de milhares de pessoas que acompanham o Novo Tempo. Que o Senhor abençoe o programa de amanhã, que o batismo dela seja um momento especial, único e que marque o início de uma nova vida, uma nova experiência dela ao Teu lado. Abençoa a todos nós, nos dá um bom sábado agora, em nome de Jesus. Amém. Vocês aceitam os 10 mandamentos como sendo uma transcrição do caráter divino, como estando a ordem em vigência, especialmente o 4º mandamento que refere à observância do Santo Sábado. E elas estão aqui nessa manhã, publicamente declarando isso, e vieram buscar a unção pelo Espírito. Ao serem batizadas nessa manhã, o Teu Divino Espírito Santo unge essas vidas. A Ludmila está chegando. Não é, ela se converteu no processo assistindo o programa de televisão. No caso da Ludmila é um pouquinho diferente. Ela já estava aqui antes, já conviveu com esse vídeo da Teologia, mas ela foi convidada para ir até o Servisa para a gravação do programa Líder. Nesse programa nós encontramos várias pessoas de diversas denominações em lugares diferentes do Brasil. Desde o Ceará, do Rio Grande do Sul, Aracaju, bem como Minas e outros estados. E foi uma semana muito intensa, de muito estudo, de muitos questionamentos. E no fim de tudo, de várias decisões. Pelo menos 2 pessoas tomaram a decisão naquela ocasião, mas na última não. Mas há pouco mais de um mês eu recebi um e-mail dela dizendo que ela aceitava Jesus e necessitava. Amém. Quando estudamos o tema do batismo, algumas pessoas na mesma hora tomaram sua decisão. E Ludmila se demonstrou um pouco relutante, porque ela pensava nas dificuldades que enfrentaria. Como de fato todos nós enfrentamos dificuldades quando escolhemos por Jesus. Foi muito feliz para nós receber depois o comunicado dela de que as dificuldades estavam sendo cumpridas, Deus estava abrindo as portas e que ela havia tomado a sua decisão. Não foi fácil para ela. Eu acredito que todas as vezes que a gente
talvez você que está nos assistindo agora também sente dificuldades em tomar uma decisão. Tem conhecimento da verdade que aqui está sendo apresentada, compreende a vontade de Deus para a sua vida, mas alguma coisa ainda impede. Que você possa agora, vendo o testemunho da Ludmila, tomar também a sua decisão. Deixar de lado as coisas que te impedem de aceitar o santo batismo, como Jesus foi batizado, mergulhando nas águas. Aceitar a igreja verdadeira que Deus deixou nessa terra como a grande guardiã da verdade de Deus e tomar a decisão firme de seguir a Jesus. Querida Ludmila, que alegria poder ver a sua decisão nesta hora de aceitar a Jesus como teu Salvador pessoal. Amém. Aprendesses mais das verdades da Palavra de Deus. O Espírito tem trabalhado no teu coração. Nós imaginamos as grandes dificuldades que você enfrentou para dar esse passo. Mas a Palavra de Deus em Lucas 15 declara de que o céu encontra-se em festa, porque uma filha tomou a decisão de voltar aos braços do Pai. Amém, Senhor. Que os teus pecados todos sejam perdoados nesta hora. Que você receba a porção do Espírito Santo para ser uma testemunha eficaz por Cristo. E que você seja conservada firme nesta fé que está abraçando, até o dia em que Jesus haverá de voltar para buscar a todos nós. Amém, Pai. E em conformidade com a ordem do Mestre e como ministro do Evangelho, eu te batizo nesta hora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.